Quando Lucas sugeriu ao grupo explorar a fábrica metalúrgica São José abandonada na periferia de Santo André, seus amigos inicialmente riram da ideia, mas após semanas de pesquisa online sobre atividade paranormal relatada no local, até mesmo os mais céticos do grupo começaram a demonstrar curiosidade genuína. A fábrica havia fechado há 3 anos após falência, e desde então circulavam rumores locais de luzes misteriosas, sons de maquinário funcionando durante a madrugada e figuras sendo vistas caminhando pelos galpões vazios. O grupo era formado por 5 amigos universitários. Lucas, de 22 anos, estudante de jornalismo obcecado por fenômenos paranormais. Marina, de 21 anos, estudante de psicologia cética, mas curiosa. Rafael, de 23 anos, estudante de engenharia que sempre procurava explicações racionais. Carla, de 20 anos, estudante de história, interessada em investigar locais abandonados. E Diego, de 22 anos, estudante de cinema, que queria documentar a exploração. A fábrica São José havia operado por 15 anos, produzindo peças automotivas antes de fechar, devido a problemas financeiros e competição com produtos importados. Durante seus anos de funcionamento, empregou cerca de 200 trabalhadores e foi considerada um dos principais empregadores da região. Mas também teve uma reputação controversa devido a condições de trabalho questionáveis e vários acidentes industriais que resultaram em ferimentos graves e algumas mortes. Lucas havia pesquisado extensivamente sobre a história da fábrica e descoberto que 3 trabalhadores haviam morrido em acidentes diferentes ao longo dos anos. Em 2018, um operário chamado João Santos, de 45 anos, foi esmagado por uma prensa hidráulica mal calibrada. Em 2019, Maria Oliveira, de 38 anos, morreu após inalação de gases tóxicos devido à ventilação inadequada. Em 2020, Roberto Silva, de 52 anos, sofreu um ataque cardíaco fatal durante um turno de 12 horas em condições de calor extremo. O grupo decidiu visitar a fábrica numa sexta-feira à noite, quando havia menos movimento na área. Industrial. Diego trouxe equipamento de filmagem. Marina levou o gravador de áudio para capturar possíveis fenômenos eletrônicos. Rafael carregou detectores de temperatura e campos eletromagnéticos, enquanto Lucas e Carla ficaram responsáveis por pesquisa histórica e documentação fotográfica. A entrada na fábrica foi mais fácil que esperavam. A segurança do local era mínima, com apenas algumas câmeras desativadas e cercas que haviam sido cortadas por exploradores urbanos anteriores. O complexo industrial era impressionante mesmo em estado de abandono. Menos 5 galpões enormes, conectados, escritórios administrativos de 2 andares, refeitório, vestiários e uma área de estocagem que se estendia por hectares. Durante a primeira hora de exploração, o grupo se concentrou em documentar o estado da fábrica e procurar sinais de atividade paranormal óbvia. Os galpões principais ainda continham maquinário pesado, coberto por lonas, correias transportadoras paradas e estações de trabalho abandonadas com ferramentas, ainda organizadas como se os trabalhadores tivessem saído apenas temporariamente. Rafael imediatamente notou que seus detectores de campo eletromagnético mostravam leituras anômalas em certas áreas da fábrica, especialmente perto das máquinas, onde os acidentes fatais haviam ocorrido. As leituras não eram consistentes com equipamentos elétricos desligados há anos, sugerindo algum tipo de atividade energética inexplicável. Marina começou a gravar áudio ambiente e quase imediatamente captou sons que não eram audíveis ao ouvido humano normal. Quando reproduziu as gravações com volume amplificado, o grupo ouviu claramente sons de maquinário funcionando, vozes humanas conversando e até mesmo o barulho característico de uma linha de produção em operação. Mas quando olhavam diretamente para as máquinas, tudo estava silencioso e imóvel. Diego estava filmando sistematicamente,
quando sua câmera começou a capturar anomalias visuais que não eram visíveis a olho nu. Nas gravações apareciam figuras humanas movendo-se entre as máquinas, sempre vestidas com uniformes de trabalho e capacetes de segurança. As figuras pareciam estar executando tarefas específicas, operando máquinas, carregando materiais e realizando inspeções de qualidade como se a fábrica ainda estivesse em pleno funcionamento. Carla estava examinando documentos abandonados nos escritórios quando encontrou registros pessoais dos 3 trabalhadores que haviam morrido. Arquivos de recursos humanos mostravam que todos os 3 eram funcionários dedicados que frequentemente faziam horas extras e raramente faltavam ao trabalho. João Santos havia trabalhado na fábrica desde sua inauguração e era conhecido por sua expertise com maquinário pesado. Maria Oliveira era supervisora de qualidade respeitada por sua atenção aos detalhes. Roberto Silva era soldador experiente que treinava funcionários novos conforme a noite avançava. As manifestações paranormais se intensificaram dramaticamente. Lucas começou a ver as figuras fantasmáticas, não apenas através da câmera de Diego, mas diretamente com seus próprios olhos. Trabalhadores espectrais caminhavam pelos corredores carregando ferramentas translúcidas, verificavam equipamentos que não funcionavam há anos e ocasionalmente olhavam diretamente para o grupo como se fossem visitantes indesejados numa fábrica em operação. Marina notou que os sons captados pelo gravador estavam se tornando mais claros e específicos. Ela podia ouvir conversas individuais entre trabalhadores fantasma, instruções sendo dadas sobre procedimentos de segurança e até mesmo reclamações sobre condições de trabalho. Mais perturbador ainda, ocasionalmente, ouvia gritos de dor e pedidos de socorro que claramente correspondiam aos momentos dos acidentes fatais. Rafael descobriu que suas leituras eletromagnéticas se intensificavam sempre que o grupo se aproximava dos locais exatos onde os 3 acidentes haviam ocorrido. Na área da prensa hidráulica onde João Santos morreu, os detectores mostravam atividade tão intensa que chegaram ao limite de suas escalas de medição. Na seção de ventilação, onde Maria Oliveira morreu, havia flutuações de temperatura inexplicáveis. Na estação de solda, onde Roberto Silva morreu, equipamentos eletrônicos começaram a funcionar mal sem explicação. A situação escalou quando Diego começou a filmar a área da prensa hidráulica e sua câmera captou uma recriação completa do acidente fatal de João Santos. Nas gravações, eles podiam ver claramente um homem de má idade operando a máquina. Quando algo deu errado, a prensa desceu violentamente e o homem gritou por ajuda enquanto outros trabalhadores corriam para tentar salvá-lo. A sequência durava apenas alguns minutos antes que todas as figuras se desvanecessem. Marina estava gravando na área onde Maria Oliveira morreu quando captou sons de alguém tossindo violentamente e pedindo ajuda. Quando reproduziu a gravação, podiam ouvir claramente uma voz feminina dizendo: "Não consigo respirar. Alguém me ajude, por favor", seguida por sons de pessoas correndo e gritando por socorro médico. A gravação terminava com um silêncio súbito e perturbador. Carla estava documentando a estação de solda quando presenciou uma aparição de Roberto Silva trabalhando normalmente, suando profusamente no calor intenso, quando subitamente parou, agarrou o peito e caiu no chão. Outros trabalhadores espectrais apareceram tentando reanimá-lo, mas gradualmente todas as figuras se desvaneceram, deixando apenas o eco de vozes desesperadas. O grupo percebeu que não estava apenas testemunhando atividade paranormal aleatória, mas revivendo os momentos mais traumáticos na história da fábrica. João, Maria e Roberto pareciam estar presos eternamente nos momentos de suas mortes, repetindo indefinidamente os acidentes que terminaram suas vidas. Mas havia algo mais perturbador. Dezenas de outros trabalhadores fantasma também apareciam, como se toda a força de trabalho da fábrica
tivesse ficado presa quando a empresa fechou, Lucas teorizou que os trabalhadores espectrais não conseguiam aceitar que a fábrica havia fechado. Eles haviam dedicado anos de suas vidas àquele trabalho, e mesmo após a morte, continuavam cumprindo suas responsabilidades como se nada tivesse mudado. A fábrica havia se tornado uma espécie de escritório fantasma, onde uma força de trabalho espectral continuava operando, independentemente da realidade econômica. Rafael descobriu que as máquinas realmente funcionavam durante as manifestações. Seus detectores mostravam consumo energético impossível, considerando que a eletricidade havia sido cortada há anos. As máquinas operadas por trabalhadores fantasma produziam calor, e até mesmo peças fantasmáticas, que desapareciam quando as aparições cessavam. A experiência mais aterrorizante aconteceu quando Marina tentou se comunicar diretamente com os espíritos. Quando perguntou em voz alta se alguém podia ouvi-la, toda a atividade paranormal na fábrica parou instantaneamente. Centenas de trabalhadores espectrais apareceram simultaneamente, todos olhando diretamente para o grupo com expressões que misturavam confusão, medo e raiva. Era como se a presença de pessoas vivas na fábrica fosse uma violação intolerável de seu espaço de trabalho eterno. João Santos apareceu mais claramente que os outros, ainda usando o uniforme sujo de graxa que vestia quando morreu. Ele apontou para a saída e gesticulou urgentemente para que o grupo partisse. Sua expressão sugeria não malevolência, mas um aviso genuíno de que eles estavam em perigo ao interferir com a operação fantasmática da fábrica. Maria Oliveira apareceu próxima à área de ventilação, ainda tossindo e ofegante como se ainda estivesse morrendo por asfixia. Ela acenou franticamente para as máscaras de segurança penduradas na parede, como se ainda estivesse tentando advertir sobre perigos químicos que havia detectado antes de sua morte. Roberto Silva apareceu na estação de solda, segurando o peito e apontando para equipamentos de primeiros socorros. Mesmo em estado espectral, parecia estar tentando ensinar procedimentos de segurança que poderiam ter salvado sua vida se tivessem sido implementados adequadamente. O grupo percebeu que os 3 trabalhadores mortos não eram malevolentes, mas estavam tentando proteger visitantes vivos dos mesmos perigos que haviam causado suas próprias mortes. Eles continuavam exercendo suas responsabilidades de segurança mesmo após a morte, advertindo sobre riscos industriais que ainda existiam na fábrica abandonada. Mas outros espíritos na fábrica pareciam menos benevolentes. Figuras sombrias, que não se pareciam com trabalhadores, começaram a aparecer, e a temperatura em toda a fábrica caiu drasticamente. Rafael notou que seus detectores mostravam atividade eletromagnética caótica que sugeria presenças muito diferentes dos trabalhadores. Fantasma Organizados Diego captou imagens de entidades que claramente não eram trabalhadores, figuras escuros, que pareciam estar se alimentando da energia emocional traumática dos acidentes. Estas entidades parasitas haviam sido atraídas pela dor e sofrimento associados às mortes na fábrica, e agora usavam as almas dos trabalhadores presos como fonte de energia. Marina gravou sons perturbadores que não correspondiam à atividade. De fábrica normal. Sussurros malevolentes, ressoos e uma cacofonia de vozes que parecia estar tentando confundir e desorientar o grupo. As entidades parasitas estavam tentando usar os trabalhadores fantasma para atrair mais vítimas vivas para a fábrica. Carla descobriu nos arquivos evidência de que a empresa havia deliberadamente ignorado problemas de segurança para cortar custos. Os 3 acidentes fatais
poderiam ter sido evitados se equipamentos adequados tivessem sido instalados e protocolos de segurança tivessem sido seguidos. A ganância corporativa havia diretamente causado as mortes, e agora a culpa e raiva coletivas haviam criado um ambiente espiritual tóxico. Lucas percebeu que a fábrica havia se tornado um campo de batalha entre os espíritos dos trabalhadores, tentando proteger outros de perigos industriais e entidades malévolas que se alimentavam do trauma e sofrimento. Os trabalhadores fantasma estavam presos não apenas por apego ao trabalho, mas porque sentiam responsabilidade de impedir que outros sofressem os mesmos destinos. A situação se tornou perigosa quando as entidades parasitas começaram a manipular diretamente o ambiente físico. Máquinas começaram a funcionar sozinhas, sem eletricidade, criando riscos reais de ferimento. Gases tóxicos começaram a vazar de containers que deveriam estar vazios. Equipamentos pesados começaram a se mover ameaçadoramente, como se fossem cair sobre o grupo. João, Maria e Roberto apareceram simultaneamente, todos gesticulando desesperadamente para que o grupo saísse imediatamente. Mesmo como espíritos, eles reconheciam os perigos que as entidades malévolas estavam criando e tentavam exercer sua última responsabilidade: proteger vidas humanas na fábrica. O grupo correu em direção à saída, enquanto a fábrica inteira parecia despertar malevolamente ao redor deles. Luzes se acenderam sem eletricidade, alarmes tocaram sem sistemas funcionais e máquinas funcionaram sem combustível. As entidades parasitas estavam usando toda a energia espiritual acumulada na fábrica para criar uma manifestação física. Massiva Durante of Diego continuou filmando e captou imagens de centenas de trabalhadores espectrais, formando uma barreira defensiva entre o grupo e as entidades escuras. Mesmo presos em seus próprios traumas, os trabalhadores fantasma usaram suas últimas forças para proteger visitantes vivos dos perigos que eles mesmos não haviam conseguido evitar. Marina gravou os sons da batalha espiritual, gritos de trabalhadores, fantasma lutando contra entidades parasitas, o barulho ensurdecedor de maquinário fantasmático funcionando em sobrecarga e, por baixo de tudo, as vozes de João, Maria e Roberto ainda tentando dar instruções de segurança mesmo enquanto lutavam por suas próprias existências espectrais. O grupo conseguiu escapar da fábrica, mas não sem consequências duradouras. Rafael descobriu que seus equipamentos haviam sido permanentemente danificados pela exposição à atividade eletromagnética extrema. Diego perdeu horas de filmagem devido à interferência sobrenatural, mas o que restou mostrava evidência inquestionável de atividade paranormal intensa. Nas semanas seguintes à exploração, todos os membros do grupo relataram pesadelos recorrentes sobre acidentes industriais, sensações de estar sendo seguidos por figuras fantasmáticas e uma preocupação obsessiva com segurança no trabalho. A experiência na fábrica havia deixado marcas psicológicas profundas em todos eles. Mais perturbador ainda, eles começaram a receber relatos de que a atividade paranormal na fábrica havia se intensificado dramaticamente após sua visita. Vizinhos relatavam sons de maquinário funcionando todas as noites, luzes brilhando intensamente e figuras sendo vistas caminhando pelos galpões. Era como se a presença do grupo tivesse de alguma forma fortalecido as manifestações. Lucas publicou um artigo sobre a experiência que rapidamente se tornou viral online, atraindo outros grupos de exploradores paranormais para a fábrica. Mas cada nova visita parecia tornar a situação pior, com as entidades parasitas se fortalecendo com cada nova fonte de energia humana que entravam em seu território. 6 meses depois, a prefeitura foi forçada a demolir a fábrica após uma série de acidentes inexplicáveis envolvendo pessoas que tentaram explorá-la.